Fala pessoal, estamos aqui dando continuidade nas consultas, né? Os comandos ali envolvendo os selects. Vou abrir aqui o SQL, beleza? Então vamos começar aqui as funções de agregação. Vamos começar aqui pela soma, né? O sum. Então vamos lá, como é que seria, né? Primeiro caso aqui, o somatório de quantidade de produtos vendidos, quantidade de venda, né? Na nossa tabela de vendas. Então vou dar um asterisco aqui. Tem uma coluna chamada quantidade de vendas, né? E eu quero saber quanto é o somatório dessa, dessa coluna aqui, né? E eu quero o somatório dessa quantidade de produtos vendidos, né? Então, como é que eu faria, né? Eu daqui eu faço um sum, que é um somatório da coluna QT vem, vou chamar ela de quantidade de vendas. Então, eu faço um sum, quantidade de venda, S, quantidade de venda, né? Para colocar o nome quantidade de venda, from RP TB venda, né? TB vem. Quando ele fez o somatório dele é esse daí, 3.699.340. Aqui só uma observação para vocês, se eu tiro o alias aqui, olha como é que ele fica. Nenhum nome de coluna, entende? Por isso é bom sempre ter que colocar um alias para ficar com o nome ali mais amigável, né? Beleza? Somatório, o comando básico de somatório é esse, né? Se eu quero fazer a média, por exemplo, como é que seria, né? Quero fazer a média. Aí de cima a gente usou o sum, a gente quer fazer a média de quantidade vendida no conjunto todo, né? Como é que seria? Ao invés de usar o sum, a gente usa o AVG, né? É o comando que calcula a média. Aqui eu coloco média, quantidade de venda. Só para mudar o nome ali, né? Então aqui, em média, as nossas vendas foram de 17 mil itens, né? Outra função ali, a max, como é que seria o max? Quantidade máxima de produtos vendidos. Então, qual foi a maior venda, né? Esse aqui, ele retorna quais foi a maior venda ou as maiores vendas, né? Quais foram os pedidos que teve a maior quantidade de venda. Então, como é que eu faço aqui o max? Quem é que me diz aí? Isso, só usar o max aqui. Max quantidade de venda. O nome aqui, max, ou maior, né? Vou colocar em português. A maior quantidade de venda aqui foi de 91.750, né? Beleza. O pedido com mais itens, não, mais quantidade de venda foi um pedido aí que teve 91.750 quantidades aí, né? No caso aqui é tudo quilo, então teve 91.750 quilos de alguma coisa, né? A gente não sabe o que a gente fez aqui no geral, né? A gente está usando no geral. E se eu quero saber a menor, quem é que já tem um palpite aí? Como é o comando da menor? É o min, né? Então, mínimo quantidade de venda. Qual foi a menor venda que teve aqui, né? Ou menores vendas, né?
Foi, foi de 250. A menor quantidade de venda de um registro aqui foi de 250. Beleza? E eu quero saber quantos produtos tem na nossa base, por exemplo, né? Usando aqui o count, próximo comando aqui, count. E faz uma contagem, né? Por exemplo, aqui, se eu quero saber a contagem de produtos, quantos produtos temos na nossa base? Qual é a nossa tabela de produtos? Vamos lá ver se vocês lembram. ATB Pro, né? Eu vim aqui, dá um F5. Tá, aí, a gente tem esses 8 produtos, né? Só que eu não quero assim, eu quero saber 8. Quero saber uma quantidade, né? Não lendo aqui e contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero fazer uma contagem. É o count, o comando count, né? Pelo código do produto ali. Já que o código do produto é único, então se eu contar quantos códigos do produto tem, ele vai me dizer quantos produtos eu tenho, né? São 8. Aqui está tem uma alias, né? Vou colocar uma alias aqui. Quantidade de produtos. 8 produtos. Beleza? E assim é o uso do count. E o próximo comando lá é o round, né? Para arredondar. O round, ele. Eu vou fazer um exemplo do round aqui. Essa base não tem os valores ali quebrados, mas a gente consegue simular aqui. E fica até como dica para vocês. Select. Desse jeito ele pega duas colunas, né? Ele cria duas colunas, assim ele pega como um número, né? E se eu criar uma outra linha aqui, round 9.8. Vamos ver se vai funcionar aqui. Quero deixar ele com 0 casas decimais. Ele arredondou para cima, né? Eu quero arredondar com 2 casas decimais. Ele fica o mesmo, né? Que ele tem 2 casas. Eu quero arredondar por 1 casa decimal. Ele também vai ficar o mesmo, né? Na verdade, ele só tem 1 casa decimal. Vou colocar aqui 86. Manda arredondar 1 casa decimal. E coloca o 8, né? Quero arredondar 2 casas, é o mesmo valor. Se eu quero- na verdade, aqui, quando eu coloco 3, né? Quando você manda arredondar. Tem que mudar aqui também, né? 76. Arredondar ele aqui 2 casas decimais. Eu mando arredondar 3, ele fica a mesma coisa, né? Que é menor. E se eu quero arredondar para 0, ele vai pegar o arredondar para cima, né? Beleza? Esse aí é o comando round. Eu preferi fazer assim para vocês já terem uma ideia de como usar arredondamento no SQL Server, né? Beleza?
E também a gente pode fazer, visualizar tudo isso que a gente fez nas consultas todas em um visual só. A gente já vai mostrar um comando que vai ser spoiler para uns que a gente vai fazer mais para frente. Vou até copiar aqui. A gente colocou todos os comandos que a gente fez: sum, avg, max, min, count. A gente colocou aqui uma coluna para fazer a quantidade e uma outra aqui com a descrição. A gente usou o comando union. Ele une alguns selects, né? Você pode fazer um select, unir o resultado com outro select, unir o resultado com outro select, né? O union. Vocês vão ver aí mais para frente também. Mas aqui é só para vocês verem uma visualização unificada desses. Né? Você quer fazer um resumo, né? A minha quantidade de produtos vendida foram 8, a mínima foi 250, a média foi essa, a máxima foi essa, e o somatório da quantidade foi esse. Faz um resumo da sua base, né? A gente só apenas juntou todos esses comandos aqui que a gente fez, colocou um union entre um e outro aqui, e para ficar mais bonitinho, a gente colocou isso aqui como uma quantidade e uma descrição, né? Colocou uma quantidade e uma descrição, duas colunas, para ficar melhor, assim, né? Nada. Nos primeiros comandos que a gente só criou só o de cima. Aqui a gente criou duas colunas, uma com a descrição também, para saber o que é, né? Então, ó, por exemplo, aquela primeira lá, a gente só tinha colocado essa primeira coluna, né? E já aqui a gente colocou uma com a quantidade e a outra com a descrição do que é aquilo. Beleza? Só para vocês visualizarem de uma outra forma, mas que é possível, né? E o Union a gente vai ver em seguida aí como é um exemplo de Union. Apesar que aqui já está fazendo, né? Union, ele une duas consultas, três, quatro, né? A condição que tem para isso acontecer é que elas sejam do mesmo tipo de dado, né? Ou tipo de dado compatível e tenha a mesma quantidade de colunas. E que essas colunas sejam do tipos compatíveis. Beleza? Um outro comando aqui que a gente vai dar uma olhada é o group by, também muito utilizado e é relacionado a essas funções de agregação. Por exemplo, aqui a gente tem lá a nossa venda, né? Está aqui, nossa tabela de venda. Eu quero saber agora, por exemplo, a quantidade de venda por, por cliente, certo? Então a gente já tinha visto as quantidades, é o SAM, né? Fazer a quantidade de venda, uma SAM da quantidade de venda. Entender? Então aqui é o soma da quantidade de venda. E se eu quero saber por cliente, como é que eu faço? Eu vou adicionar aqui, PD, CLI, né? Vírgula. Só que aí, para eu fazer isso, eu vou ter que ter um group by. Eu quero saber quantas vendas, né? Qual a quantidade de venda por cliente. Aí, ó, o próprio SQL já diz ali no erro, né? Então, tá faltando um group by aqui. Group by. Eu vou agrupar por código do cliente. E aí, sim, ele vai me dizer, ó, cliente um comprou 15.800. Então, 158.000. Cliente 2 comprou 160.000. E assim por diante, né? Beleza, pessoal? Então, quando você quer fazer uma função de agregação por algo, por cliente, por produto, isso, o por algo, você vai ter que
adicionar agrupar, né? Então você vai ter que adicionar uma cláusula chamada group by. Vai agrupar para o cliente e vai contar quantos teve daquele cliente. Vai agrupar para o produto e vai contar quantos teve daquele venda daquele produto. Beleza? A gente continua na próxima aula aqui, especificando mais sobre esse comando. Beleza? Até mais, pessoal.